ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. Olá, gente. Nossa aula de hoje é sobre imunologia. E o que vem a ser imunologia? São os processos de defesa do organismo contra agentes invasores. Vamos iniciar nossa aula falando das defesas físicas e genéricas de uma maneira geral. A primeira grande linha de defesa ela é mecânica. São as barreiras mecânicas, compreendendo a pele e as mucosas. A nossa pele é queratinizada, o que impede a entrada da maioria dos micro-organismos. Já a nossa mucosa, além de também possuir uma defesa a nível de células, elimina secreções, produzem secreções que vão neutralizar, vão combater a grande maioria dos agentes patogênicos. Porém, de vez em quando, ocorre uma falha, um corte, uma lesão, e essa barreira física é quebrada. Vai entrar em ação, então, a segunda linha de defesa, que é a linha dos fagócitos. Fagócitos são células com grande capacidade de fagocitose, de englobar uma partícula para destruí-la. E existem duas grandes células fagocitadoras, os macrófagos e os neutrófilos. Os macrófagos são células fagocitadoras do tecido conjuntivo propriamente dito. Elas têm origem dos monócitos sanguíneos. Os monócitos migram para o TCPD, crescem e vão constituir a segunda linha de defesa. Por quê? Porque o tecido conjuntivo propriamente dito, ele está logo abaixo da pele, das mucosas. Então, se a barreira mecânica for quebrada, a entrada de bactérias ou de qualquer micro-organismo será imediatamente combatida pelos macrófagos. Precisando de ajuda, os neutrófilos, que são sanguíneos, sairão em sua defesa. Eles atravessam as paredes dos vasos sanguíneos por um processo conhecido como diapedese para ajudar no combate dessa invasão ao nosso organismo. Acontece que para que esse processo todo ocorra, existe um fenômeno chamado de inflamação. Então, o que é o processo inflamatório? A maioria das pessoas acham que a inflamação é uma agressão do agente invasor ao nosso organismo. Muito pelo contrário. A inflamação é uma resposta de defesa do nosso organismo, mesmo que seja desagradável. Para que possa ocorrer a migração de células sanguíneas para o tecido conjuntivo, a fim de dar combate, os mastócitos liberam uma substância chamada de histamina. A histamina é uma substância vasodilatadora. Ela vai provocar a dilatação dos capilares, aumentando os poros capilares e, com isso, favorecendo a saída dos neutrófilos para a região onde está ocorrendo a inflamação. Além disso, a abertura dos poros facilita o extravasamento plasmático. Então, o plasma sai do capilar e inunda essa região, formando uma barreira de água. Essa barreira visa impedir que o agente agressor consiga penetrar mais fundo nos nossos tecidos. Acontece com a saída de água e a inundação dessa região, a temperatura começa a subir. Sobe por quê? Porque a água fica retida, ela não retira o calor. Ao subir a temperatura, provoca aquela vermelhidão que é característica do processo inflamatório. Então a região fica vermelha, fica quente por retenção de calor. E essa retenção foi provocada pelo extravasamento plasmático provocado pela histamina. Todo esse processo acontece para que se dê combate efetivo àquele agente agressor que conseguiu vencer a nossa grande linha de defesa, que era a defesa mecânica. A gripe, doença febril que provoca infecção principalmente nas vias respiratórias.
é causada pelo potente vírus influenza, nome popular do ortomixovírus. A palavra influenza surgiu na Itália, de uma crença que dizia que a doença era influenciada pelas estrelas ou pelo frio. A palavra gripe é francesa e significa capricho, gosto passageiro. Assim! Gripe caracteriza-se principalmente pelas dores de cabeça, febre, arrepios, dores nos músculos, tosse e dor de garganta. E é epidêmica, ou seja, a gripe atinge várias pessoas ao mesmo tempo e pode durar cerca de 5 dias. Sua transmissão ocorre em especial pelas vias respiratórias. O vírus invade a mucosa do nariz e da garganta. O nariz fica vermelho porque, além de ter excesso de muco, os vasos sanguíneos da região ficam dilatados para facilitar a entrada de glóbulos brancos do sangue, que irão agir na defesa do organismo. A maior complicação da gripe é a pneumonia, geralmente causada por bactérias e costuma atingir mais crianças e idosos. Para combater o vírus da gripe, o sistema imunológico concentra suas energias sobre ele e o corpo fica livre para a aparição de doenças oportunistas, que chegam por meio de vírus e bactérias. Você ainda pode tomar a vacina contra a gripe, mas fique alerta. Se você tem alergia à mertiolate e à clara de ovo, não pode se vacinar contra a doença. Viu? Como é extremamente desagradável para o nosso organismo quando um micro-organismo consegue vencer as barreiras de defesa. Porque, por mais eficientes que elas sejam, às vezes acontece de alguém conseguir vencer o nosso arsenal de defesa orgânica. Por falar em defesa orgânica, vamos falar agora do sistema imunológico, ou popularmente sistema imune. Nós consideramos o sistema imune propriamente dito quando existe a participação dos anticorpos. E o que vem a ser anticorpos? Anticorpos são proteínas que o nosso sistema vai fabricar para dar combate a micro-organismos que tenham vencido a barreira mecânica, a primeira defesa celular. Porém, mesmo as células dando combate, elas às vezes percebem a necessidade de receber uma ajuda do grande sistema imunológico. Os anticorpos, então, são proteínas específicas. Eles são constituídos por 2 cadeias proteicas chamadas de cadeias leves e 2 cadeias denominadas de pesadas. Nas cadeias leves, existem os sítios de identificação do antígeno. Bem, o que é antígeno? Antígeno é toda partícula, seja ela vírus, bactéria, protozoário, uma substância química, qualquer coisa estranha ao nosso organismo que seja capaz de estimular o sistema imunológico. Quando o antígeno penetra dentro da gente, existem vários detectores que vão informar a necessidade ou não da fabricação de anticorpos. Sendo necessário, os anticorpos serão fabricados especificamente para aquele antígeno. Por quê? Porque existe uma relação específica entre o agente agressor, antígeno, e o agente de defesa, anticorpo. Essa relação entre antígeno e anticorpo nós chamamos de especificidade, o que genericamente significa dizer, para cada antígeno existirá um anticorpo específico. Bem,
O sistema imunológico, então, ele é grande. Ele apresenta várias formas de defesa. E por isso, nós dividimos o sistema imunológico em dois momentos. O chamado sistema imunológico celular e o chamado sistema imunológico humoral. Vamos falar primeiro do sistema imune celular. Muitas das vezes, as nossas células são invadidas por micro-organismos sem que as barreiras consigam deter. Porém, existe uma célulazinha chamada de linfócito T citotóxico, ou CD8, que patrulha as nossas células. Quando ele reconhece uma célula que tenha sido invadida, por exemplo, por um vírus, ou que esteja alterada, no caso do câncer, ele se liga a esta célula e destrói. Então, a finalidade da CD8 é identificar células que não pertençam ao nosso organismo ou que tenham sido alteradas por algum problema de ordem interna mesmo, uma desordem mutagênica, por exemplo, ou por invasão viral, invasão bacteriana. Lamentavelmente, essa nossa grande célula de defesa, em determinados momentos, acaba prejudicando. Por quê? Porque é ela que provoca rejeição aos transplantes. Quando nós recebemos um órgão transplantado, o nosso sistema identifica que as células daquele órgão não pertencem a gente. Consequentemente, irá ser destruído. Por isso é que quando uma pessoa faz um transplante, ela necessita tomar uma medicação que vá deprimir o sistema imunológico. Ou seja, vá impedir o nosso sistema de destruir aquele órgão que nós ganhamos. Já a chamada imunidade humoral é aquela em que há a participação efetiva dos anticorpos. Quando um micro-organismo penetra dentro do nosso sistema, lembra do macrófago que vai dar a linha de combate ao antígeno? Além disso, além de combater o agente agressor, ele informa ao sistema imunológico que nós estamos sendo invadidos. Imediatamente entra em ação uma célulazinha chamada de linfócito T auxiliar, ou CD4. A finalidade dessa célula é fazer a identificação do antígeno. Ela possui na sua superfície vários anticorpos de superfície que vão identificar aquele antígeno. O antígeno, então, é identificado, analisado, e essa informação, então, é enviada a uma segunda célula, o chamado linfócito B. A finalidade dele é fabricar anticorpos. Ele vai fabricar os anticorpos exatamente aqueles que o linfócito T mandou que ele fabricasse, enviando, então, para o ataque e destruição daquele antígeno. Acontece que toda vez que um antígeno penetra dentro da gente, todo esse mecanismo tem que acontecer, visto que cada antígeno precisa de um anticorpo específico. Para evitar que o nosso organismo tivesse toda vez o mesmo trabalho, tanto o linfócito T quanto o linfócito B formam o que nós chamamos de célula de memória. Qual é a finalidade da célula de memória? É justamente analisar, guardar a informação para que no segundo momento, se o mesmo antígeno penetrar dentro da gente, a informação dele já está armazenada. E aí a produção de anticorpos se dá imediatamente, neutralizando o antígeno que penetrou dentro da gente. Quer dizer, é um mecanismo extremamente interessante. Vamos observar, vamos recapitular, melhor dizendo, toda essa sequência de defesa do sistema humoral. Nós temos aqui um linfócito imaturo. Por que ele é imaturo? Porque ele está recebendo do macrófago a informação das bactérias, no nosso exemplo, que foram fagocitadas. Então, ela entrou no nosso organismo, o macrófago fagocitou a bactéria, destruiu essa bactéria, gerou uma informação e transferiu esta informação para o linfócito T imaturo. Bem, ao receber esta informação, esse linfócito T imaturo vai se transformar, então, no linfócito T auxiliador ou auxiliar, ou tecnicamente CD4. Ele recebeu, então, a informação proveniente do macrófago. Paralelo a ele,
nós temos o linfócito T citotóxico, o CD8, que vai patrulhar o sistema para verificar se alguém, por acaso, não infectou diretamente alguma célula nossa. Esse cidadão aqui, o CD4, analisa então de maneira mais precisa a informação que ele recebeu do macrófago, prepara toda a estrutura molecular do antígeno e transfere isso para uma outra célula, que será o linfócito B. Qual é a finalidade do linfócito B? Ele recolhe as informações do linfócito T auxiliar, fabrica os anticorpos e dispara os anticorpos contra o antígeno bacteriano, visto que as nossas bactérias aqui é que eram o agente agressor. Então, além do macrófago estar dando combate às bactérias, ele agora ganha o auxílio dos anticorpos, que partem para a destruição das bactérias. Ou, às vezes, até o anticorpo não destrói a bactéria, ou o antígeno qualquer, ele se liga ao agente invasor para facilitar a fagocitose de outras células fagocitadoras. É como se ele fosse uma isca. Ele se liga ao antígeno e as nossas células fagocitadoras são atraídas pelos anticorpos, engolindo, fagocitando de maneira muito mais eficiente aquele agente agressor. Dessa maneira, o nosso sistema imunológico consegue, em, digamos assim, 99% das vezes, proteger o nosso organismo. Mesmo que às vezes nós fiquemos doentes, isso não significa que o sistema falhou. Várias causas podem provocar depressão imunológica. Mas mesmo quando você, por exemplo, está gripado, o teu sistema está agindo. É que possivelmente ele não conhecia o antígeno, então até que ele consiga produzir os anticorpos, demanda de um tempo. Viu o nosso exemplo da pessoa com gripe? Pois é, o vírus da gripe é um excelente exemplo, por quê? Ele é um vírus extremamente mutante. Cada vez que você fica gripado, é porque o vírus sofreu uma alteração. Porque se fosse o mesmo, você não ficaria gripado 2 vezes pela mesma gripe, ou seja, pela mesma forma viral. Só que o vírus influenza, que é o vírus da gripe, como é um vírus mutante, ele altera a sua estrutura. E ao alterar a estrutura, o sistema imunológico não o reconhece. Então tem que começar tudo de novo. Pega o vírus, analisa o vírus e gera os anticorpos. Vamos falar agora da imunização. Imunização ativa é quando você entra em contato direto com o antígeno. Ou seja, você entrou em contato direto com o agente causador da doença. Agora, essa imunização ela pode ser natural ou artificial. Ela é dita natural quando você, lamentavelmente, ficou doente. É o caso da gripe, né? Eu fiquei gripado, então eu adquiri o vírus da gripe. Meu sistema vai analisar o vírus, vai gerar um anticorpo e vai me criar uma defesa contra esse vírus. Nunca mais eu vou ter uma gripe provocada pela mesma variante daquele vírus. A não ser que ele mute, aí começa tudo de novo. Então ela é ativa e natural, porque você entrou em contato direto com o antígeno e ficou doente. Porém, existe a imunização ativa artificial, que foi, obviamente, inventada por nós. Qual é o segredo? É fazer com que o nosso organismo entre em contato com o antígeno, chamado de antígeno atenuado. O antígeno atenuado é um vírus morto, é uma fração da sua cápsula, é um pedacinho da bactéria, ou seja, é uma fração do antígeno, onde ele não é capaz de provocar a doença. Porém, ele é capaz de gerar uma resposta imunológica, porque o seu organismo não sabe que ele não é capaz de provocar a doença em você. Então, o que ele faz? Ele identifica o antígeno e gera o anticorpo. Se você amanhã entrar em contato com esse antígeno, o realmente que pode provocar a doença, o teu sistema já reconhece ele. E aí, imediatamente, faz a produção de anticorpos, neutralizando esse antígeno, antes que ele tenha tempo de provocar a doença em você. Esse é o princípio da vacinação. Por isso a vacinação é uma medida profilática. Por quê? Porque você vai fazer com que o teu organismo conheça o antígeno
antes que ele seja capaz de efetivamente provocar a doença em você. Imagine, por exemplo, um vírus da poliomielite. O teu organismo não teria tempo suficiente para produzir anticorpos antes que o vírus provocasse uma paralisia no teu sistema motor. Por isso, a gente vacina a criança de 0 a 5 anos, dando a ela as 2 gotinhas, né? Aquilo ali são o quê? Gotinhas de vírus atenuado. O sistema imunológico vai identificar aquele antígeno e vai fabricar os anticorpos. Agora, uma curiosidade. Você já reparou que toda vez que o Ministério da Saúde faz uma campanha de vacinação, ele estima quantas crianças ele pretende vacinar. E, repara, nunca é 100%. Óbvio, ficaria muito difícil, num país tão grande como o nosso, vacinar 100% das crianças. Porém, como a vacina é oral, acontece de a criança, naturalmente, começa a liberar para o meio ambiente esse vírus atenuado. Então, esse vírus atenuado, ele acaba entrando em contato com muito mais gente que não foi vacinada. Só que como ele é atenuado, ele não vai gerar a doença, mas vai gerar a resposta. Dessa maneira, a gente acaba conseguindo imunizar a população como um todo. E é por isso que o Brasil, há muitos anos, já não tem mais a poliomielite, sendo basicamente considerada quase que uma doença erradicada. Ela só não é ainda erradicada a nível mundial, porque ainda existem países com problema de poliomielite, principalmente no continente africano. Mas, às vezes, não dá tempo de fazer tudo isso. A agressão é muito rápida. Então, a gente tem que recorrer à chamada imunização passiva. A imunização passiva é aquela que você já fornece para a pessoa o anticorpo. Por exemplo, você foi picado por um animal peçonhento, uma aranha, etc. Não dá tempo do teu sistema reconhecer o antígeno, né, o veneno da aranha, por exemplo, e fabricar uns anticorpos. O que você faz? Você toma o soro, né, o soro anti-aracnídeo. O que é o soro? O soro é uma solução de anticorpos que foi fabricado por um outro animal, cavalo, coelho. Eles pegam esses animais em laboratório, injetam o antígeno atenuado, o sistema imunológico desse animal fabrica os anticorpos, eles retiram esses anticorpos, purificam e fazem o soro para a gente. Quando você necessita, ele injeta o anticorpo direto em você. E esse anticorpo, então, vai dar combate imediato àquele antígeno que penetrou dentro do seu corpo. Esse tipo de imunização, ele é chamado de passivo artificial. Por quê? Porque foi fabricado por nós, né? E ele é passivo porque ele não é capaz de gerar célula de memória e porque os anticorpos não foram fabricados por você. Mas a natureza também criou a imunização passiva natural, que é aquela feita da nossa mãe através, inicialmente, pela placenta, depois pela amamentação. A amamentação ela é importantíssima para a criança, não só pelo fator nutricional, mas pelo fator defesa. Os anticorpos são eliminados para o organismo da criança através do leite. Então a mãe transfere para a criança uma certa resistência orgânica, até que o sistema imunológico da criança tenha condições de brigar pelo meio ambiente. Isso porque quando a gente nasce, o nosso sistema imunológico está nascendo junto com a gente. Ele só passa a funcionar efetivamente quando ele entra em contato com o meio. Porque antes nós estávamos protegidos. Todo o mecanismo materno protegia o feto. Ora, se nós já estávamos sendo protegidos, para que gerar um sistema protetor? Então, o sistema protetor efetivamente começa a funcionar quando a gente nasce. Então, a imunização passiva é aquela que é instantânea, ela dura um curto espaço de tempo, mas tempo suficiente para proteger o nosso organismo. Já a ativa não. A ativa vai proteger naquele instante de tempo e vai guardar na memória imunológica a capacidade dessa proteção. Acontece que de vez em quando a gente reage muito intensamente a esses antígenos que penetram dentro da gente. E esse processo você conhece com o nome de alergia.
A alergia é uma resposta muito intensa do teu organismo a um determinado antígeno que penetrou dentro de você. É uma sensibilidade maior imunológica. Esse antígeno, então, ganha um nome específico. Ele se chama alérgeno. E o alérgeno, então, é aquele antígeno que, ao penetrar dentro de você, promove uma resposta imunológica tão grande que, ao invés de ela neutralizar apenas o antígeno, ela acaba provocando problemas para a própria pessoa. Existem dois anticorpos, né, que são chamados de imunoglobulinas, responsáveis por esse mecanismo de alergia. Um é batizado de IgE, o outro de IgG. Esses anticorpos existem naturalmente dentro da gente. Por uma questão de sensibilidade maior ou não, quando um determinado antígeno, agora um alérgeno, penetra dentro da gente, a resposta imunológica das imunoglobulinas são tão intensas que todo aquele processo da inflamação, tá lembrado? Ele é desencadeado, mas ele é desencadeado de tal maneira que a histamina é liberada com muita intensidade e com isso ela acaba provocando a dilatação muito excessiva dos capilares, inundando as regiões onde está ocorrendo o fator alérgico. Essa inundação dos tecidos pelo plasma sanguíneo acaba provocando um inchaço. Então, as regiões que estão com alergia, elas incham. Daí a dificuldade respiratória, por exemplo, de uma pessoa que tenha asma. O que vai inchar? Vai inchar os brônquios. Olha, mas se o brônquio incha, a área de passagem do ar diminui. Daí a dificuldade respiratória. Porém, se esse alérgeno penetrar na corrente sanguínea, a coisa pode se tornar muito mais grave. A resposta imunológica se torna tão intensa que ela acaba provocando uma anafilaxia, o que é conhecido como choque anafilático. O choque anafilático é uma resposta alérgica muito intensa. E um dos grandes problemas, além de provocar distúrbios gastro e cardiorrespiratórios, pode provocar o chamado edema de glote, que é o inchaço da região da glote, impedindo a pessoa de respirar. Daí a necessidade das pessoas alérgicas fazerem um tratamento, principalmente aquelas que são muito sensíveis a determinadas substâncias, como medicações tipo penicilina, grão de pólen, picadas de inseto. Então é necessário um tratamento para tentar dessensibilizar o nosso organismo, para que as respostas alérgicas não sejam tão intensas e acabem não prejudicando o nosso funcionamento e até a nossa própria vida. Bem, vamos escutar o depoimento de uma pessoa que sofre de alergia. Vamos ver o que ela tem a dizer a respeito. Vamos lá. Eu tenho uma alergia que me ataca com as floradas, principalmente no mês de setembro. Já foi feito teste, tratei com um dermatologista durante 3 meses, daí ele fez os testes e foi a explicação que ele me deu é que é do pólen das flores, que me ataca nos olhos, me vermelha todos os olhos e me ataca nessa parte aqui no pescoço, aparece um vermelhão, aí me ataca dor de cabeça, na garganta, sabe? Vai fechando a garganta. Tenho que tomar antialérgicos fortes, inclusive a injeção de diprospan, né? Quando ataca muito, daí tenho que tomar injeção. Viram como a qualidade de vida da pessoa se torna às vezes prejudicada por um processo alérgico? Se bem que ela tem um acompanhamento médico, consequentemente a tendência é de sensibilizar mais o organismo e melhorar a qualidade de vida. Só que, lamentavelmente, às vezes, o que seria a nossa defesa passa a ser o nosso ataque. Existem as chamadas de doenças autoimunes. A doença autoimune é aquela quando o sistema imunológico da gente reconhece uma célula nossa como algo estranho e passa a atacá-la, destruindo ou a célula ou uma estrutura. Com isso, a gente passa a ter problemas de saúde. Existem 2 grandes doenças autoimunes. Uma se chama lúpus eritromatoso e a outra diabetes. O lúpus eritromatoso é uma doença autoimune provocada pela destruição do colágeno,
que é uma proteína existente em todo o nosso corpo. Tecnicamente, ele é uma colagenose. É uma doença muito comum, lamentavelmente, em mulheres, a partir dos 20 anos de idade, tendo um ápice assim, em torno dos 40, de efeito imunológico, porque é uma doença provocada pelo próprio sistema, e ela é desencadeada, na grande maioria das vezes, por distúrbios emocionais. Na realidade, a ciência ainda não conseguiu identificar todo o mecanismo do lúpus. Hoje em dia, já se consegue um controle razoável sobre a sintomatologia do lúpus eritromatoso, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Ele pode agravar quando ele passa a ser um lúpus visceral, quando ele ataca os órgãos das pessoas. E aí, lamentavelmente, ele se torna fatal. A segunda doença é a diabetes juvenil, ou diabetes insulino-dependente, ou tipo 1. Isso porque o nosso sistema imunológico, por uma falha genética, reconhece as células beta das ilhas pancreáticas, que são as células produtoras de insulina, como células estranhas e destroem as nossas células. Ao destruir as células beta, o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina, o que faz com que a pessoa se torne dependente da administração de insulina. Então, ela é juvenil porque normalmente essa falha genética e consequente a instalação da doença ocorre ainda na primeira infância. A criança com 4 anos, 5 anos, 6 anos de idade já tem a sintomatologia da diabetes. E às vezes até casos mais cedo. Existem casos registrados de crianças com 1 ano de idade que já não têm mais as células beta, necessitando então tomar insulina. É claro que a ciência não pode curar essas pessoas ainda. Nós ainda estamos caminhando na tentativa de cura de falhas genéticas. Porém, a qualidade de vida dessas pessoas hoje já é muito melhor, graças às novas técnicas de engenharia genética, na fabricação da insulina humana e nos próprios mecanismos de administração insulínica. Bem, essas são as doenças autoimunes. Mas existem aquelas que nós vamos adquirir e que vão atacar o sistema imunológico. E a mais famosa de todas é a AIDS. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, porque existe a síndrome da imunodeficiência, aquela que nós acabamos tendo por falha genética. No caso da AIDS, ela é transmitida para o ser humano através de um vírus, né? O HIV, o vírus da imunodeficiência humana. O grande problema da AIDS está justamente na célula que o vírus ataca, que é a CD4. O vírus consegue se conectar a esta célula, neutralizando o seu funcionamento. Mas lembra que a CD4 é a principal célula do sistema imunológico que capta a informação do antígeno, transmitindo esta informação à produção de anticorpos. Por isso, quando a pessoa tem AIDS, ela perde a capacidade de se defender de qualquer antígeno que penetre no seu organismo. Se nós analisarmos friamente, o vírus da AIDS não mata a pessoa. Ele faz com que qualquer outra infecção que normalmente o nosso sistema imunológico seria capaz de controlar, ele perde essa capacidade, não porque ele tenha perdido a capacidade de produzir os anticorpos, mas porque ele perde a capacidade de identificar a quem ele vai se defender. O grande problema do HIV, do vírus da AIDS, é a neutralização dos ódios do sistema imunológico, da célula que diz para o sistema: o antígeno é esse, fabrique esse tipo de anticorpo para a produção. Mas uma coisa nós temos que admitir: foi a partir da descoberta do HIV, em basicamente 1984, de 84 a 2004, a ciência avançou quilômetros de distância em relação ao sistema imunológico. Foi, lamentavelmente, graças ao HIV, que hoje a ciência a nível imunológica está muito avançada e caminha cada vez mais
no sentido de identificar não só as doenças autoimunes, mas também outros processos de defesa que venham a melhorar a qualidade de vida do ser humano. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Veja os processos de defesa. Analise cada célula, qual é a função dela. Pesquise na internet novas descobertas. A imunologia é uma ciência muito dinâmica. Cada dia tem uma novidade, cada dia uma identificação de um novo antígeno, de um novo processo de defesa. Analise a imunologia humoral, a celular, os princípios de defesa mecânica, como é que nós produzimos anticorpos, quais são os tipos de anticorpos que existem. Veja a sequência imunológica de defesa. Pesquise novas doenças, não só as que foram comentadas. Quais são as outras doenças autoimunes que nós possamos ter? Veja o sistema imunológico como um grande sistema. Não um sistema que tenha órgão próprio, mas sim algo que faz com que você permaneça vivo. Na aula de hoje falamos sobre imunologia. Os princípios da defesa mecânica e defesa celular. Conhecemos o sistema imune. Vimos o que são anticorpos. Vimos a relação anti-antígeno-anticorpo. Vimos o processo da especificidade. Falamos na imunidade celular e na imunidade humoral. Vimos a diferença entre elas. Estudamos a atuação do sistema imunológico. Vimos o desencadeamento do mecanismo de inflamação, vimos a transmissão da informação entre os vários tipos de células pertencentes ao sistema imune até a fabricação do anticorpo para a relação antígeno-anticorpo. Vimos ainda algumas questões sobre a AIDS. Falamos da AIDS, do seu vírus e qual é o principal mecanismo de ação e as consequências provocadas pela entrada do HIV no organismo humano. Bons estudos! Bem, colega, a imunologia é um dos assuntos mais bonitos que nós temos hoje na biologia. Demonstre o processo para os seus alunos, fale das imunidades, da forma humoral, da forma celular, mecanismos de defesa, mas force eles a pesquisar. A gente sabe que a imunologia caminha a passos largos, cada dia uma novidade, cada dia uma nova informação. Então eu acho que fazendo com que o aluno busque novas informações, vai demonstrar a eles o interesse que existe na ciência em relação à imunologia e vai despertar neles também o gosto pela ciência, visto que é uma das áreas mais bonitas que nós temos hoje a nível de medicina.